Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, eu pedi a vocês que revisassem os assuntos anteriores. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre as revisões que fizeram, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail que eu disponibilizei na sala virtual. E qualquer dúvida a gente pode conversar por esse canal, tá certo? O que hoje nós vamos fazer é terminar a parte inicial de romantismo. No final da semana passada, eu dei a vocês a parte histórica, né? A gente chegou a conversar sobre a parte histórica europeia e portuguesa, né? Eu falei para vocês da Revolução Francesa e seu vínculo com o romantismo. Falei a vocês sobre a Revolução Liberal, como é que isso aconteceu em Portugal, né? Desde as invasões napoleônicas, né? A Revolução Liberal como uma resposta a essas invasões napoleônicas, a vinda de Dom João ao Brasil, enfim, né? Essa parte histórica nós chegamos a estudar. O que nós temos que ver hoje, né, para terminar essa parte inicial de romantismo, é como é que esse movimento vai se manifestar. Quais são as características que o romantismo vai ter? Então, por conta disso, né, nós vamos continuar de onde a gente tinha parado, certo? E nós tínhamos parado aqui, né? Eu tinha começado a ver com vocês as consequências dessa Revolução Francesa na Europa, né? E eu disse a vocês que nós vamos ter duas classes sociais absolutamente descontentes com o resultado da Revolução Francesa, seja a nobreza, seja a baixa burguesia. Então, quando, enfim, terminou nossa aula, eu estava dizendo a vocês que a nobreza, por conta desse descontentamento resultante da Revolução Francesa, vai criar um romantismo saudosista, que é aquele romantismo que volta ao passado e cria toda uma situação idealizada desse passado, né? No caso da Europa, isso se manifesta em forma do cavaleiro medieval, que é lindo por dentro, lindo por fora, enfim. É sempre um jeito da nobreza dizer assim, ó, tá vendo que naquela época era muito melhor, tá? E a baixa burguesia, enfim, como a gente viu, não adianta nada voltar ao passado, que vai dar exatamente na mesma, né? Então o que a baixa burguesia vai desenvolver, eu até falei do romance Os Miseráveis para vocês, né? Eles vão desenvolver um romantismo reivindicatório, que é justamente aquele que vai colocar essas classes baixas que não subiram ao poder de forma idealizada, maravilhosa, né? E os ricos como, enfim, os maus da história. O fato é, continuando então de onde nós paramos, qualquer dúvida até aqui é só perguntar depois, tá? O movimento romântico, portanto, é um movimento de descontentes, né? É um movimento de quem não está feliz com a nova ordem pós-Revolução Francesa, que não está feliz, né, com essa nova ordem que se configura no país. Enquanto isso, só para terminar esse panorama histórico, e não deu tempo de falar sobre isso, e o Brasil, como é que fica, né? Vocês vão estudar isso especificamente no próximo caderno, mas é bom, nesse momento que a gente está terminando esse panorama, a gente saber o que está acontecendo por aqui. A gente não teve aqui nem a Revolução Francesa, obviamente, nem a liberal. Mas nós tivemos em 1822 a independência. Lembre-se de que o romantismo brasileiro começa em 1836, né? Então a independência está diretamente ligada a ele. Bom, a gente sabe que essa nossa independência deixou a desejar, seja política, seja economicamente. Mas era que nós tínhamos, sabe aquela história que nós temos para hoje, né? A intelectualidade portuguesa, a intelectualidade brasileira, perdão, ela vai ter a preocupação de buscar uma independência cultural. Porque o que adianta, então, a gente ser livre, entre muitas aspas, né, econômica e politicamente, se nós culturalmente estamos atrelados a Portugal? Então, esse movimento hoje é um dos movimentos mais exigidos nos exames vestibulares e tudo mais, por conta de ser um movimento de virada, né? É o primeiro movimento em que nós vamos buscar de verdade uma identidade para o Brasil, que tem a ver com essa identidade cultural de que eu falei a vocês. Nós vamos ter duas linhas de romantismo aqui no Brasil, como também nós tivemos em Portugal. Nós vamos ter um romantismo saudosista. Veja como são as coisas, né? Só um parênteses aqui.
Estamos buscando a nossa identidade cultural, mas os nossos moldes são os europeus. Veja, vai demorar para não ser assim, certo? Isso, por enquanto, era a referência que as pessoas tinham, era a referência que essa intelectualidade tinha. Então, já é uma grande coisa a gente, em vez de copiar o europeu, né, buscar adaptar isso à nossa realidade. Pode acreditar, tá? Esse nosso romantismo saudosista, portanto, não vai ser o cavaleiro medieval, né? Vai ser o índio, que nesse caso não é um índio comum, ele é simplesmente um super índio. Ele é maravilhoso por dentro, ele é maravilhoso por fora, né? Ele simplesmente é sensacional, tá certo? Porque ele não é um homem, ele é um país. Então, quando você vê um peri arrancando do chão uma palmeira, e você imagina assim, mas essa história do Alencar lá no Guarani, a viagem, ninguém faz isso. Sabe, tanto faz se ninguém faz isso. Não é um homem que está arrancando uma palmeira do chão. É um país forte o bastante para fazer isso. Então, de verdade, o índio representa esse país, né, que está querendo se afirmar enquanto identidade. Tá? O nosso romantismo reivindicatório também vai ter uma cara diferente. A nossa reivindicação pós-independência, ela vai ser uma reivindicação de abolição e de república, que nós vamos ver depois na voz de Castro Alves, por exemplo. Então, é só para vocês terem uma ideia, né, de que aqui no Brasil nós vamos acompanhar isso também. Nós vamos iniciar pelo europeu, vamos, na semana que vem, estudar os primeiros autores portugueses, mas o fato aqui no Brasil, nós vamos também ter esse tipo de movimento, e um movimento super importante, porque é o momento em que a gente vai começar a construir. Nós não vamos resgatar uma identidade, mas nós vamos tentar construir uma, né? E é uma primeira tentativa de fazer isso, certo? Então a gente precisa levar isso em conta quando analisa as obras românticas, tá? Bom, a partir disso, portanto, nós temos condições de estudar as características que o romantismo tem. É bem importante a gente entender, como já foi dito em outros movimentos literários, que o artista ele tem uma relação dialética com o mundo em que ele está. É claro que ele é influenciado por tudo isso que eu já lhes expliquei, né? Mas ele também influencia esse espaço à medida que toma determinadas posturas, à medida que endossa determinadas atitudes ou vai contra determinadas atitudes. Então a ideia é ver com vocês de que maneira esse romântico se manifestou diante dessa realidade que ele estava vivendo, né? Então a primeira coisa é isso aqui. Não existe movimento mais egocêntrico do que o movimento romântico. O artista romântico é aquele que lutou para que as coisas fossem diferentes, seja na Revolução Francesa, seja aqui na independência do país, enfim, não é? A Revolução Liberal em Portugal, mas as coisas não saíram como desejado. Portanto, a primeira postura dele é esta, é fechar-se em si mesmo. Isso explica o predomínio da função emotiva da linguagem, né, desse centramento no eu. As características românticas passam a ser uma consequência desse centramento, né? Do fato do indivíduo centralizar-se em si mesmo e ver o seu ponto de vista como base para ler o mundo à sua volta. Então, vamos ver como é que isso se propaga, né? A natureza romântica, por exemplo. Vocês estudaram há pouco tempo, por exemplo, a natureza árcade. E a natureza árcade é o locus amenus, né? Então, pastorzinho, musazinha, solzinho, aguinha, né? Passarinho, cadeirinho, quer dizer, é aquela natureza pré-fabricada que é sempre igual. A natureza romântica não é assim. Ela é aquilo que o eu poético é. Ela é aquilo que o narrador é. Estou triste, a natureza está triste. Estou feliz, a natureza está feliz. Isso explica, por exemplo, uma segunda geração romântica trazer, na maioria das vezes, a natureza cemiterial, né? São os nossos românticos mais românticos, são os nossos ultra românticos, né? São os nossos românticos que muitas vezes chegam a ser maníaco-depressivos. Resultado, eles adoram o cemitério, né? Cemitério é o melhor lugar do mundo, porque lá só tem gente morta e gente morta não enche o saco. É basicamente isso. Então, aquilo que ele sente, ele transmuta nessa natureza, que vai ser exatamente como ele é. Então, ela é uma extensão dele, ela é confidente dele, tá certo? Ela não é uma paisagem, né? Ela tem força no texto. O nacionalismo, então.
Por um lado é assim, a minha terra é a melhor do mundo por uma simples razão, ela é minha. Então isso já é uma extensão do eu. Por outro lado, aqui no Brasil, por exemplo, esse nacionalismo também vai assumir uma outra característica, né? Lembre-se do que eu falei a vocês, nós acabamos de nos tornar independentes. Então essa coisa de a minha terra ser palmeiras, onde na minha terra haver palmeiras onde canto sabiá, na minha terra haver os índios mais bonitos, é uma forma de reforçar essa autoestima nacionalista e de valorizar o país. Lá em Portugal, nós vamos ter isso na construção do romance histórico, como vamos estudar semana que vem, por exemplo, no Alexandre Herculano. Né? Nós vamos ter isso, uma descrição do país, como vai aparecer em Viagens na Minha Terra, né? Que são romances sobre os quais, posteriormente, nós vamos conversar com vocês. Idealização. Né? A mulher romântica é a mais bonita. Né? A minha paisagem é a mais bonita. As coisas são da maneira que eu as vejo. Às vezes essa idealização chega às últimas consequências. Eu falei para vocês na outra semana sobre uma cena do Viagens na Minha Terra em que a dona Francisca fica cega de tanto chorar. Né? Veja, por mais que isso não seja possível na realidade, olhe, na ideia do romântico, na idealização da história criada pelo Alencar, isso é totalmente possível. Ela fica tão triste, ela chora tanto que ela fica cega. Então, isso é parte dessa leitura idealizada que o romântico tem. Escapismo. O romântico encara qualquer coisa menos o aqui e o agora. Ele não encara o presente. Né? Ou ele foge para o passado, que é o caso da primeira geração romântica, ou ele se esconde dentro dele mesmo, que é o caso da geração ultra-romântica, certo? Essa geração, essa segunda geração. Ou então ele foge para o futuro, que é o caso da terceira. Ele não encara o presente, porque o presente é aquilo com que ele está descontente. Religiosidade. Sempre que a gente está no momento mais triste, mais ensimesmado, né, nós nos lembramos mais de que Deus existe. Então, por um lado, a espiritualidade romântica tem a ver com isso. Agora, é sempre bom também lembrar que essa espiritualidade romântica nem sempre é divina, viu? Às vezes ela é satânica. E muitas vezes o poeta se coloca como satânico, não porque ele seja de verdade. É aquela coisa do romântico mesmo, sabe? Todo mundo acredita em Deus, não é? Muito bem, então eu acredito no diabo, porque eu não sou igual a você. Então, essa religiosidade também é uma leitura muito pessoal, é uma leitura espiritual muito pessoal da realidade, tá? Ilogismo, certo? O mundo é aquilo que eu pinto dele, não aquilo que ele exatamente é, tá? O exotismo, ele gosta das paisagens exóticas, do que é diferente, seja o passado medieval, seja o Oriente, não é? Seja aquele paraíso perdido de Adão e Eva que existe no Brasil. Então, se você pensar em tudo isso, não é? Você vai perceber que são extensões. Por isso os coraçõezinhos que estão aí. Né? É um jeito de fazer vocês se lembrarem de que a visão romântica é extremamente emocional. Então, nada disso ele vê de um ponto de vista racional. E aí, para a gente fechar essa abordagem geral do romantismo, não daria para não apresentar isso aqui, certo? O romantismo corresponde ao surgimento do folhetim. E o folhetim nada mais é do que o surgimento do escritor profissional. O que é esse folhetim e por que ele aparece? Então, é uma reflexão que eu gostaria que vocês depois fizessem aí, quando fossem estudar esse assunto, porque ela não é muito diferente de coisas que acontecem hoje, tá? O folhetim nada mais é do que o ancestral da novela de televisão. O que ele era? Né? Eles eram capítulos de romances, né? Publicados em anexos de jornal, por exemplo, revistas, enfim, e as pessoas iam comprar esse folhetim porque elas queriam saber como a história continuava. Agora, eu disse que tem a ver com o surgimento de escritor profissional. Vejam bem, eu disse a vocês que a Revolução Francesa vai gerar uma alta burguesia que está no poder. E essa alta burguesia, ela está no poder porque ela é endinheirada, certo? Ela não é culta necessariamente. Aliás, a maioria dela não é. É uma burguesia, não importa se ela ganhou dinheiro honesta ou desonestamente, mas é uma burguesia endinheirada. Essa burguesia que agora está no poder porque é endinheirada, ela não quer só
estar no poder por causa disso. Ela quer ser chique. Ela quer ter status. E quando a gente quer ser chique, o que se faz? Imita-se quem é, né? E quem era chique de verdade era a nobreza. Era a nobreza que tinha acesso à educação desde sempre. Era a nobreza que ditava aí as formas de comportamento, enfim. Então, essa burguesia quer imitar essa nobreza. Tudo que está à venda, ela compra, como hoje. Vamos pensar no novo rico hoje, né? Tudo bem, a pessoa vai lá, compra e tal, mas o fato de você, vamos pegar um exemplo bem simples, o fato de você comprar não significa que necessariamente você saiba se comportar. Então, por exemplo, você pode comprar as roupas mais caras que existem na Oscar Freire, por exemplo. Isso não significa que você seja elegante. Porque a elegância ela tem a ver com modos, ela tem a ver com o seu jeito de falar, ela tem a ver com o seu comportamento, né? Não tem a ver apenas com a roupa que você usa. A roupa é um complemento, mas ela não é aquilo que necessariamente é sinônimo de elegância. Essa nobreza, pensando nisso, essa burguesia, pensando nisso, ela vai imitar a nobreza. E uma das coisas que a nobreza faz é ler. O problema é que essa maior parte da alta burguesia é semi-analfabeta. Então, ela não vai ter condições de ler aquilo que a nobreza lê. Resultado: entra em cena a indústria cultural, que vai produzir uma literatura que essa burguesia semi-analfabeta seja capaz de ler. Então, isso explica o esquematismo do folhetim. Primeiro, as personagens são rasas, são previsíveis, são lineares, não há aprofundamento psicológico. Esse burguês semi-analfabeto não tem condições de entender uma Capitu, por exemplo. Não tem jeito. Essa personagem ambígua, essa personagem com aprofundamento psicológico é um pouco demais, né, para o indivíduo entender. Então, essas nossas personagens românticas, elas são descritas por fora, certo? E as ações delas são previsíveis. Quando elas são boas, elas não são boas, elas são ótimas, elas são maravilhosas, elas são incríveis, como o nosso querido romance O Guarani, por exemplo. E quando elas são más, elas são uma peste, né? Elas são o diabo encarnado, como o Loredano do mesmo romance. Isso, esse burguês semi-analfabeto é capaz de entender, tá certo? Então é por isso que esse folhetim surge assim. O romance tende a ser cronológico. O vai e vem da história também não é algo que esse leitor seja capaz de entender. Então ele entende uma cronologia tradicional. Isso ele é capaz de entender. E o final, bom, normalmente é o happy end, é o final feliz, que é na hora que o indivíduo lê e chora, fica emocionado, né? Se identifica, aquela catarse de que fala o Aristóteles, né? Mas às vezes é o morreu todo mundo, sabe? Estilo Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco. Porque essa coisa do final, morreu todo mundo viveu feliz para sempre, isso é algo que esse burguês semi-analfabeto é capaz de entender. Então, vejam só, se a gente levasse só isso em conta, então nós diríamos que o romance romântico nasceu para ser uma literatura ruim, né? Mas, de verdade, é sempre bom entender que os romances que vocês vão entender, vão estudar aqui, são justamente aqueles que fogem a esse esquema. Então, a gente vai encontrar um Senhora do Alencar. A gente vai encontrar um Viagens na Minha Terra, de um Camilo Castelo Branco, um Viagens na Minha Terra, de um Almeida Garrett. A gente vai encontrar um Eurico Presbítero, de Alexandre Herculano. Quer dizer, as obras que nós vamos destacar aqui com vocês a partir da próxima semana são obras que justamente fogem disso, certo? Então, eu optei por dizer a vocês como é que esse romance surge, para vocês entenderem que o começo não é grandioso, certo? É um começo que tem a ver com vamos trabalhar com isso e vamos ganhar dinheiro em cima disso, certo? Mas esse romance vai evoluir dentro do próprio romantismo até chegar, claro, né, ao grande romance de um Machado de Assis, ao grande romance de um Eça de Queiroz. Está bem? Então, gente, é isso, tá certo? Nós ficamos por aqui hoje. Vou mandar esse material todo para vocês na sala virtual. Essa semana, por favor,
façam uma revisão em torno disso, né? Desenvolvam sobre isso, enfim, reflitam sobre isso, tirem as dúvidas por e-mail, e na próxima semana nós vemos os primeiros autores, está bem? Então, uma ótima semana para vocês, né? E, claro, até a próxima. Um beijo.